Pronto, iniciando a gravação. Então, boa tarde a todos. É um prazer tê-los aqui. Hoje estamos reunidos para a defesa do TCC do aluno Francisco Maílson Mourão Bezerra, como parte obrigatória para a obtenção do grau de bacharel em Engenharia Civil no curso de Engenharia do campus da UFC aqui em Crateús. A banca é composta pelo professor Janine Vieira, professor interno ao campus, e pela professora Jusceline Batista. Então, o aluno tem entre 20 e 30 minutos para a apresentação do trabalho, e posteriormente a gente abre espaço para a banca fazer as considerações necessárias. É um prazer tê-los aqui, Passo a palavra para o Maílson. Pode iniciar. Bom, boa tarde a todos. Eu me chamo Francisco Maílson Mourão Bezerra e vou apresentar meu trabalho de conclusão de curso intitulado Proposta de Modelagem da Resistência à Deformação Permanente e Misturas Asfálticas Densas. A mistura asfáltica ela é um material composto formado por vazios com ar, agregados e ligante asfáltico. Ele é normalmente aplicado na camada de rolamento de pavimentos flexíveis, tendo a função de resistir aos esforços de resistência de tráfego e da ação climática. Bom, as manifestações patológicas que normalmente ocorrem nesse tipo de camada são o trincamento por fadiga e a deformação permanente, que é o objeto de estudo desse trabalho. Existem alguns ensaios associados a essa manifestação patológica, que seriam simuladores de tráfego de laboratório, o ensaio triaxial de varredura de tensões e o ensaio uniaxial de carga repetida, que forneceria o flow number, ou número de fluxo. Bom, como é que ocorreria esse ensaio? Ele foi recentemente normatizado no Brasil, e ele é o ensaio que fornece as melhores informações a respeito da capacidade de resistência dessas misturas asfálticas à deformação permanente. Bom, ele se dá da seguinte forma. O carregamento é dividido em duas etapas, sendo o pré-carregamento e o carregamento, onde o carregamento ele é aplicado em ciclos, onde 0,1 segundo é destinado à aplicação de carga e 0,9 segundos é destinado ao descanso do corpo. Bom, essa seria uma curva típica obtida no ensaio uniaxial de carga repetida, e pode-se perceber que existem três principais zonas, a primária, a secundária e a terciária, onde na primária a taxa de deformação é elevada, na secundária ela é mais ou menos constante, e na terciária ocorre um deslizamento a volume constante, que o atingimento dessa área seria o referido flow number, que seria um dos critérios de parada do ensaio, ou o atingimento de 7.200 aplicações de carga. Esse seria um corpo de prova antes e após o ensaio uniaxial de carga repetida. Mas qual seria a importância desse parâmetro com relação ao afundamento da trilha de roda, ou ATR? Alguns trabalhos já demonstraram que existe uma correlação entre esses dois, ou seja, entre o FN e o ATR. Por exemplo, o trabalho de Bastos et al., em 2017, que obteve os seguintes critérios. Seria um FN menor que 100, ele resistiria ao tráfego leve, maior que 100 já resistiria ao tráfego médio, maior que 300 ao tráfego pesado, e maior que 1.000 resistiria ao tráfego extremamente pesado. Bom, o método Medina, que é o método de dimensionamento nacional, ele define que a deformação permanente é um defeito associado à mistura asfáltica e que ele deve ser combatido na etapa de dosagem. No entanto, ele não especifica como é que isso deve ser feito. Daí a importância do desenvolvimento de modelos que possam prever esse parâmetro. Tendo isso em vista, os objetivos do trabalho foram os seguintes. Objetivo geral, desenvolvimento de modelos capazes de estimar satisfatoriamente o FN de mistura asfáltica. Como objetivos específicos seriam identificar as variáveis mais relevantes para essa estimação do FN, investigar diferentes modelos e identificar os melhores modelos dentre os investigados. Existem alguns modelos já presentes na literatura. Por exemplo, como é possível citar o de Rodesno et al., 2019, que não obteve um R quadrado tão bom com relação ao FN estimado e ao predito pelo modelo.
possível notar também que ele utiliza uma grande quantidade de variáveis para prever esse flow number, que não seria interessante, para, por exemplo, para a fase de anteprojeto, onde não se conhecem alguns parâmetros volumétricos da mistura. Eu também preciso citar de APAD, que foi obtido em 2014, que já obteve um R quadrado maior do que o anterior, porém ele também utiliza muitas variáveis preditoras, que, de certa forma, inviabiliza a utilização na fase de projeto. Aqui no Brasil também existiram alguns trabalhos relacionados a isso, como é possível citar o de Bacetial, em 2016, de Ferreira, em 2017, e de Almeida e Júnior, em 2018. Bom, com relação ao trabalho de Bastos, é possível notar que as variáveis preditoras elas estão ligadas aos parâmetros granulométricos da mistura. Bom, além dos modelos já citados, existem algumas tentativas relacionadas a sistemas inteligentes, utilizando, por exemplo, programação de expressão gênica, programação genética linear, redes neurais, e além de redes neurais, também recozimento simulado, que seria uma meta-heurística de otimização. Bom, observando os modelos anteriores, é possível notar que as variáveis elas são divididas em dois principais grupos, que seriam as variáveis relacionadas ao ligante asfáltico, e outro grupo relacionado às propriedades dos agregados. Tendo isso em vista, foram testadas algumas combinações de variáveis que incluíam esses dois grupos. Foi testado também a influência do teor de ligante, que seria uma variável obtida só após a dosagem. Com referência aos parâmetros granulométricos, foram estudadas duas diferentes metodologias de caracterização desse esqueleto pétreo, que seria o método faixa de agregados dominantes, o método FAD, o método Bailey, e também foi investigada a abordagem híbrida, utilizando parâmetros dos dois métodos, sendo esse o parâmetro alfa, do método das faixas de agregados dominantes, e o AG, do método Bailey. Bom, aqui seriam as variáveis investigadas, seria a viscosidade rotacional, L seria o teor de ligante, alfa a proporção de agregados não estruturais, C a proporção grau dominante, sendo o alfa e o C derivados do método FAD. Com relação ao método Bailey, foram investigadas as variáveis proporção de agregado graúdo, proporção graúda do agregado miúdo e proporção fina dos agregados miúdos. Os modelos investigados, eles foram os seguintes, foi um modelo linear, modelos lineares, modelos não lineares e modelos baseados em redes neurais. Tendo esses modelos diferentes objetivos, sendo alguns relacionados à estimação do FN propriamente dito, ou da classificação diretamente do nível de tráfego resistido. Então, seriam dois objetivos. Bom, para avaliar esses modelos, foram utilizadas as seguintes métricas, que seriam coeficiente de determinação, o erro absoluto médio e a acurácia, que seria o total de acertos sobre o total de predições feitas. Para facilitar a análise desses modelos e também discutir os resultados, foi adotada uma nomenclatura, sendo relacionados ao tipo de modelo, a finalidade do modelo, que seria a estimativa ou a classificação, o método no qual se baseia, que seria o FAD, o Bailey e o método híbrido, e a combinação de variáveis, já mostrado na tabela. Teria 9 combinações de variáveis no total. Além disso, foi investigada a complexidade desses modelos, porque não faria sentido adotar um modelo muito complexo se esse não tivesse grande vantagem com relação a outro menos complexo. Então, essa complexidade ela foi condensada no tempo médio de obtenção dos modelos. Temos modelos lineares, que foram obtidos no Excel, o tempo de processamento bem baixo, praticamente instantâneo a obtenção desses modelos. Em relação aos modelos não lineares, já aumenta um pouco, mas também não difere tanto, visto que o método que o software Minitab obtém esses modelos não difere substantivamente de uma regressão linear. Ocorre apenas uma transformação das variáveis, transformando como mais ou menos em outras variáveis, e aí obtendo apenas os coeficientes que acompanham essas outras variáveis. Bom, é possível notar também que as redes neurais de classificação, elas tiveram um tempo médio de obtenção um pouco menores que os de estimativa.
sendo, portanto, os estimativos mais complexos que dentre os testados. Bom, os resultados dos modelos lineares foram os seguintes. O erro absoluto médio, a gente pode ver que não ocorre uma variação tão grande. Para fins comparativos, foi desenvolvido um modelo baseado apenas no teor de ligante e na viscosidade. Apesar desse modelo ele não ter um sentido assim, físico, já que a mistura asfáltica ela não é composta apenas do ligante, ela também possui os agregados. Mas mesmo assim, é preciso notar que isso não impactou tanto nos resultados, nem com relação ao erro absoluto médio, nem com relação ao coeficiente de determinação, sendo todos mais ou menos constantes, mas possível notar uma tendência em obter R quadrados maiores quando o teor de ligante faz parte do modelo, indicando que essa variável é um importante atributo previsor de futuros modelos. Comparando também com alguns da literatura, como o de APAD, Rodesmo, Almeida Júnior, possível notar que todos foram melhores que o de Rodesmo et al., que teve R quadrado baixo, e alguns foram maiores que o de Almeida Júnior et al. Também buscando avaliar o potencial explicativo dessas variáveis individualmente, foi analisado o valor P de cada uma. Observando que, como que foi dito anteriormente, as variáveis granulométricas não produzem melhoras significativas, tive a observar que o valor P das variáveis granulométricas ele é um pouco elevado para todos os modelos, sendo inclusive maiores do que o normalmente aceito, que seria de 0,05. Botando-se o gráfico do Fn medido versus o Fn estimado, por exemplo, do método Bailey, que apresentou os melhores resultados, é possível notar que, quando o teor de ligante não faz parte do modelo, Fns muito elevados eles não são estimados com precisão. Mas é possível notar que valores maiores que 1.500 eles estão todos na faixa de 4.000, que indicando, mais uma vez, que a presença do teor de ligante asfáltico é muito importante para prever, principalmente, FNs elevados. Em relação aos modelos não lineares, reforçando o que já foi dito, percebe-se que o erro absoluto médio ele é bem menor nos modelos que contêm o teor de ligante, onde os modelos que não incluem, eles têm um erro absoluto médio mais ou menos parecido com os modelos lineares. Com relação ao coeficiente de determinação, ele confirma as observações do erro absoluto médio, sendo que coeficiente de determinação para os modelos que incluem essa teor de ligante, eles são de aproximadamente 98%, que é um coeficiente de determinação muito bom, e os outros são um pouco menores. O software também fornece as contribuições dessas variáveis individualmente para o aumento do R quadrado. Mais uma vez, é possível notar que os parâmetros granulométricos eles não proporcionam grandes melhorias. O que não significa que esses parâmetros não têm um potencial explicativo. Indica apenas que os modelos utilizados eles não são capazes de traduzir essa influência em números. Não é capaz de captar como é que essas variáveis influenciam o valor do Fn. Bom, analisando o Fn medido versus estimado, é possível notar que o modelo que inclui o teor de ligante ele tem resultados muito bons, como pode ser visto no R quadrado, explicando tanto as misturas que têm Fn baixo, quanto as que têm Fn elevado. Já para o que não inclui, observa-se a mesma tendência dos modelos anteriores, que seria em estabilizar os valores de Fn elevados em um determinado número, que no caso 4.000. Bom, as redes neurais artificiais elas foram de dois tipos. Seria o Perceptron Syncs, que possui apenas um neurônio, que seriam os dados de entrada e a saída logo em seguida. E o multicamadas, que teria uma camada oculta entre os dados de entrada e a camada de saída, que seria o Fn.
Analisando os resultados para as RNAs que tinham por objetivo estimar o FN, é possível notar que não houveram diferenças significativas, indicando que a adição de complexidade, ou seja, de uma camada oculta nas redes neurais, elas não melhoram os resultados, elas apenas exigem um tempo de processamento maior. É possível notar isso também no coeficiente de determinação, no qual existem diferenças mínimas entre os valores obtidos pelo FN, obtidos pelo perceptron simples e pelo perceptron multicamadas. O FN medido versus estimado do perceptron simples, que no caso foi o mais simples e obteve resultados praticamente idênticos ao multicamadas, nota-se que ambos, tanto o que inclui o teor de ligante quanto o que não inclui, ele não consegue estimar muito bem valores elevados de FN, o que, por exemplo, ele não influencia na acurácia, visto que um FN maior que 1000 já resistiria ao tráfego extremamente pesado. Esse tipo de análise ele também requer uma validação, visto que esses resultados são referentes apenas ao processo de aprendizagem, e não à generalização do conhecimento obtido. Por isso foi investigado qual seria o FN estimado para bancos de outros bancos de dados, como, por exemplo, de Possebon em 2018. Nessa tabela é possível observar que a classe derivada do FN estimado, elas foram praticamente iguais aos do FN medido, FN real, não conseguindo prever apenas um, sendo que o medido resistiria a tráfego leve, e o estimado resistiria a tráfego médio. No entanto, o erro absoluto seria bem menor em comparação com os de outros modelos. Mas, porém, tem que levar em consideração que esse banco de dados ele é bem menor, ele possui apenas 6 misturas, enquanto o anterior, que foi utilizado para o treinamento, ele possui 27. Como disse anteriormente, além da classificação, da estimativa do FN, tentou-se também obter a classificação diretamente, sem passar pela estimativa desse valor. Por isso, foram incluídas também uma variável categórica método de dosagem, visto que ela está relacionada ao FN e ela pode ser obtida antes da dosagem, sendo que o teor não. O teor ele influencia no FN, porém ele só seria obtido após a dosagem da mistura. Como pode ser visto na média dos valores de teor de ligante e de FN, o método Marshall ele tende a produzir teor de ligantes maiores, que acaba ocasionando FNs menores, ao contrário do superpage, que ele produz teores de ligante menores e, portanto, eles aumentam o valor de FN. Bom, essas observações elas também podem ser vistas no trabalho de Almeida e Júnior, que foram dimensionadas 24 misturas. E em todas as 24, é possível perceber que o método superpage ele apresentou teores de ligante menores. Os acurácios obtidos por esse modelo, tanto o perceptron simples quanto o multicamadas, eles podem ser vistos aqui nesse gráfico. Observando-se que o perceptron simples ele obteve resultados até melhores do que o multicamadas, que tem a complexidade maior, reforçando o que foi observado para a estimativa do FN, que a adição de complexidade, ela nem sempre ela vem associada à melhoria dos resultados. Ela pode, inclusive, piorar, como pode ser observado na combinação 1, 5, 7 e 8, onde as acurácias elas foram bem menores, sendo que nesses modelos, todas as misturas elas foram classificadas como extremamente pesadas. Dessa forma, o modelo seria, de certa forma, inútil, porque, independentemente da entrada, a classificação seria a mesma. Bom, foi analisado também as classificações derivadas das estimativas do FN pelos modelos citados. Corroborando o que já foi dito, os modelos lineares eles proporcionaram umas acurácias menores, sendo... No entanto, aqui é possível notar que os modelos que incluem o teor de ligante,
eles proporcionaram acurácias menores do que o que não inclui, nos modelos lineares. O que não ocorre, por exemplo, aqui nos modelos não lineares, onde apresenta o teor de ligante, ela produz acurácias maiores. Bom, do perceptron simples, apesar dele não conseguir estimar satisfatoriamente FNs muito elevados, ele conseguiria prever o nível de tráfego com uma acurácia satisfatória, visto que valores de FN maiores que 1000, ele já seriam considerados tráfego pesado, extremamente pesado. Bom, o único camada, as classificações elas não vão diferir muito do perceptron simples, já que os resultados foram praticamente idênticos, os valores numéricos foram praticamente idênticos. E analisando os modelos que obtiveram a mesma acurácia, utilizando metodologias diferentes, é possível notar que o perceptron simples, ele classificou uma mistura que seria de tráfego leve como extremamente pesado, que seria uma distância muito grande entre o tráfego real e o estimado, tornando esse não muito confiável para tráfegos mais leves. E como eles tiveram também acurácias semelhantes, torna-se mais sensato optar pelo modelo não linear, porque tanto ele exige um tempo de processamento menor, quanto ele obtém resultados tão bons quanto os modelos mais complexos. As conclusões foram as seguintes: os modelos mais complexos eles nem sempre eles produzem resultados melhores, eles inclusive podem reduzir a acurácia, como foi observado nos modelos classificadores de perceptron de camadas, e a variável categórica, que pode ser obtida antes da dosagem, ela pode ser um atributo previsor muito fornecendo informações tão relevantes quanto o teor de ligante, visto que essa está associada ao teor de ligante. Foi observado também que as variáveis referentes à granulometria, elas não produzem melhorias significativas nos modelos, indicando que devem ser testados outros modelos, visto que é conhecido na literatura que esses parâmetros são capazes de explicar a capacidade de resistência à deformação permanente, e indicando que os modelos testados eles não são capazes de captar essa influência. Pode-se concluir também que os modelos não lineares, por apresentar resultados bons e serem menos complexos, eles são os mais indicados, pelo menos para o banco de dados testado, visto que para uma análise mais detalhada seria necessário um banco de dados maior e mais diversificado. Bom, como sugestão de trabalhos futuros seria uma delas, seria testar esses modelos em uma base de dados maior e com uma diversidade maior de valores de FN, investigar modelos dependentes de outros parâmetros relacionados aos agregados, então, por exemplo, parâmetros de forma, de angularidade e textura, testar diferentes arquiteturas e topologias para as RNAs, já que não é possível afirmar categoricamente que as configurações são as melhores, já que não foi realizado o tuning dos hiperparâmetros, já que seriam muitos modelos analisados. Bom, visto que o método de dosagem Medina, ele diz que tem que ser uma deformação permanente, é um defeito ser combatido na etapa de dosagem, seria interessante também investigar metaheurísticas de otimização desses componentes, utilizando como base os modelos aqui propostos. Além disso, seria interessante realizar uma análise de sensibilidade do FN com relação a essas variáveis, investigar quais seriam as mais influentes e quais as menos. Obrigado pela atenção. Ok, Maílson, né, você apresentou dentro do tempo, em 23 minutos. Então, agora eu vou abrir a palavra para a banca, inicialmente para a pessoa mais externa, né, a professora Jusceline, está com a palavra.
Vocês estão conseguindo me ouvir? Me ver direitinho? Sim, Juscelino. Primeiramente, Jorge Luiz, eu quero agradecer o convite, quero agradecer o Maílson, a você, pela na tentativa de, né? E dentre essas técnicas, o uso de redes neurais é algo que há algum tempo eu quero me aprofundar, nunca consigo tempo para estudar, através dos outros trabalhos, né? Então, Ela caiu para ti também, Maílson? não sei muito se... Juscelino, estava cortando um pouco, né? Eu perdi um pouco a tua fala. Sim. Maílson, tá bem? Sim, aqui também. Desde o início tá dando uma falhada. Deixa eu fazer o seguinte, Fortaleza, né? Vamos aguardar a correção. Estou conectando o cabo aqui, acho que vai melhorar agora a minha conexão. Tudo bem, sem pressa. Diga se vocês estão conseguindo ouvir Vamos aguardar. direitinho. Agora melhorou. Vou ligar a câmera, Melhorou. então. Sim, melhorou consideravelmente. Pronto. Hoje está chovendo, gente, em Fortaleza. E aí já viu como é que fica a internet, né? Então, eu estava tentando usar o 4G para não ligar o cabo, mas acabei tendo que ligar o cabo mesmo. E aí eu não sei em que momento vocês perderam a minha fala, mas eu vou retomar do começo. Eu iniciei agradecendo a oportunidade de aprender sobre redes neurais, é algo que eu há algum tempo eu quero me aprofundar, e aí a oportunidade que eu tenho para fazer isso é por meio dos trabalhos, dos TCCs, das dissertações, das teses, e eu também mais trabalhando com isso, mas tentando obter parâmetro de rigidez, o mesmo intuito seu, de ter um parâmetro que possa ser usado no projeto, mesmo no método mecanístico empírico, né, no Medina. E aí, eu aprendi com o seu trabalho, eu vejo contribuição, mesmo sendo um trabalho de TCC, eu acho que vocês desbravaram aí uma área que não é trivial, que não é só o uso de estatística, vocês foram um pouquinho mais à frente com o uso de redes neurais, e aí eu já parabenizo vocês, ser orientador, por isso. Então, dito isso, dito que eu vi contribuição científica, vi relevância e pertinência do tema, eu tenho algumas observações quanto ao seu trabalho, e aí eu vou falar agora de uma forma geral, e depois eu vou entrar em alguns detalhes. A sua revisão de literatura, ela ficou muito boa, eu considero, inclusive, que é o ponto alto do seu trabalho. No entanto, mesmo na revisão, eu senti falta de arte, eu senti falta de zelo com as suas figuras. Algumas delas estão iguais ao que você
tirou dos trabalhos, inclusive em inglês, e não é elegante apresentar dessa forma. Até porque eu imagino que vocês vão depois publicar artigo desse TCC, que tem excelentes resultados, tem resultados promissores. Então, você precisa ter um pouco mais de zelo com a apresentação das suas figuras, tanto as figuras que são suas, que são elaboradas por você, como as figuras que você extrai de outros autores. Eu vi que em alguns momentos você até tentou fazer isso, mas de uma maneira ainda muito tupiniquim. Algumas figuras, como a indicação de especificação e de cisalhamento, elas ficaram muito simples, e confesso que não explicaram muito, sabe? Então, cabe sentar e se dedicar um pouquinho a essa arte aí, de apresentar esses dados, tanto da revisão como os seus resultados. Certo? Um outro ponto forte, além da sua revisão, é que eu vi que você tornou útil essa revisão. Você, em vários momentos, você consulta a revisão, revisita essa revisão para confrontar com os seus dados. Então, é outro ponto alto, além da questão dos horários, do tema. E aí eu vou agora para alguns itens específicos que eu anotei, que eu fiz diversas alterações no seu documento Word. E vou até destacar para o Jorge Luiz, para que ele adote essa prática, porque geralmente eu recebo o PDF. E aí o PDF eu comento, pronto, eu me restringo a comentar. Como vocês enviaram o arquivo do Word, eu tomei a liberdade de alterar bastante coisa. Inclusive, juntar tabelas, de mexer em texto. E aí, mas você, quando receber esse documento Word, você olha com carinho cada uma dessas alterações que eu fiz, verifique se de fato você concorda com elas. E não é obrigado a concordar, não, tá? Foi a minha visão no documento, tá bom? E aí eu vou para esses itens. Eu não sei se eu vou conseguir vê-los, porque eu vou abrir a tela do Word, tá bom? Tem diversos comentários, mas eu vou me restringir aos principais, tá bom? Já no seu resumo, eu senti falta de uma complementação. E aí eu indiquei aqui no final que você completasse o resumo e indicasse qual o modelo, quais as variáveis que você acredita que de fato vai influenciar no flow number. Eu senti no seu resumo, no seu texto, que você foi muito discreto em não indicar um só modelo. Você indicou os modelos não lineares. Tá, mas dos modelos não lineares, de tudo que você estudou, qual modelo que eu, Juscelino, tenho que usar para obter o flow number? Qual modelo que o leitor vai ter que usar para obter o flow number? Quais são as variáveis que eu vou ter que observar ainda na fase de anteprojeto para fazer essa avaliação? Aí, por exemplo, o que é que você me disse? O que é que você colocaria aqui no resumo? Bom, o que obteve o maior R quadrado foi o baseado no método Bailey, que utiliza o teu desligante. Então, mas qual o parâmetro do Bailey? Todos, o AG, o GAF e FAF. Então, você tem um modelo onde tem 4 variáveis. Então, eu tenho que estar de olho nessas 4 variáveis, é isso? Isso. Porém, essas variáveis granulométricas, elas não fornecem diferenças significativas no valor do R quadrado. Então, a minha pergunta é, a equação que eu vou usar é a equação que relaciona essas 4 variáveis para a obtenção do flow number. Tá. E aí, eu acho que isso tem que ficar aqui, muito claro, para quem for ler o seu trabalho e quem quer prever flow number. Que aí eu já vou olhar para os resultados do Bailey, vou caracterizar o Bailey e a obtenção do teu desligante de maneira diferente, sabe? Estou partindo aqui para o teu capítulo de introdução, onde você colocou aqui as considerações iniciais, a justificativa e o problema da pesquisa e os objetivos. Eu senti falta aqui, Maílson, de um item onde você detalha o TCC. O que é que eu espero ao ler esse TCC? Você tem, além do capítulo de introdução, o que é que você vai apresentar mais? E
E aí isso orienta melhor quem for ler o seu trabalho. No seu item de revisão de literatura, minha sugestão aqui é que você crie, para você escrever um parágrafo de abertura, porque você começa 2.1, aí você começa a explicar o que é deformação permanente, a definição e os mecanismos. Mas você não explica, você não detalha o que é que vai ser visto nesse capítulo. E, além disso, para ficar uma revisão bem redondinha, você precisa fazer também um item de fechamento. E o que foi que a sua revisão, resumindo, o que foi que a sua revisão proporcionou quanto à obtenção do Flonango por modelagem? Entende? Então, você pode, a partir da sua análise, da revisão, criar esse item de fechamento. Tá bom? Aí, aqui na revisão, você mostrou as curvas do método do DENIT. Em seguida, você fala da norma da ASTO M323 de 2013. Essa norma ela já tem uma atualização, ela foi modificada em 2017. Mas mesmo na de 2013, o que é que acontece? O método Bay ele já foi incorporado nessa norma Superpave. Então, lá na frente você fala que o método Bailey é um método alternativo, mas ele já está dentro do método Superpave, tá? Então, verifica essa norma, dá uma lida, atualiza e altera esse item, inclusive excluindo a parte de zona de restrição, que já não existe mais, tá bom? E aí, no sentido de excluir, a ideia também é que você exclua o que não foi útil na sua revisão. Como você colocou aqui uma equação para plotar o gráfico de granometria de uma determinada forma. Mas você não usa isso em canto nenhum, desnecessário, tá bom? E aí, estou caminhando aqui. Quanto à parte de redes neurais, eu tenho duas dúvidas. Tem uma parte que você cita e referencia um autor de 2012, você fala que o processo de aprendizagem ele envolve a adaptação dos pesos da rede neural a partir de estímulos fornecidos por um conjunto de dados, podendo esse ajuste ser classificado como aprendizado supervisionado, aprendizado não supervisionado e aprendizado por reforço. E aí a minha pergunta é a seguinte: esses métodos, esses tipos de aprendizados, eles podem ser caracterizados nas fases de treinamento, teste e validação? Ou seriam para etapa de treinamento, né? Então, essas aprendizagens é somente para o treinamento, é isso? Isso. Entendi. Para validação, a prática mais utilizada seria uma validação cruzada, que seria dividir a base de dados em teste e avaliar quais seriam as previsões na base de dados de teste. Certo. Outra dúvida, você fala mais na frente que o acréscimo de uma camada oculta na rede neural artificial não proporcionou uma melhora significativa. E aí você atribui isso à utilização dos mesmos hiperparâmetros para a função de perda e ajuste de pesos. E aí a minha dúvida é a seguinte: a forma de ajuste de peso desse optimizer, né? Ele não ajusta automaticamente os pesos? Esse optimizer ele seria um hiperparâmetro da rede. E o utilizado seria o ADAM. Desculpa. Esse optimizer ele seria um hiperparâmetro. E ele receberia como entrada algum otimizador.
que no caso utilizado foi o Adam. Entendi. Deixa eu continuar aqui. Na tua revisão ainda, você vinha seguindo uma sequência lógica de apresentação dos itens, ó. Veja só, você apresentava... Vou mostrar aqui. Você apresentava o item 2.1 da formação permanente, depois fatores influentes, aí você pula para redes neurais, em seguida modelos para a previsão do flow number, tá? A minha proposta, e aí, por último, ensaio inicial de carga repetida. A minha proposta é que o ensaio de carga, o inicial de carga repetida vem logo depois de fatores influentes. Acho que faz mais sentido. E eu mudei a ordem de alguns itens também da tua revisão, para fazer sentido também. Porque eu vi que você, por exemplo, mostrava, no ensaio inicial de carga repetida, mostrava o equipamento, os corpos de prova, como que é obtido o flow number, e, por último, os pulsos. Como é que se dá o pulso de aplicação de tensão e como é que se dá a deformação. E aí não faz sentido você mostrar os pulsos depois de tudo, depois da obtenção, inclusive, do parâmetro flow number. Eu desloquei isso um pouquinho lá para frente, tá bom? Mas aí você verifica se você concorda. E aí eu estou caminhando um pouquinho aqui na tua metodologia, não tenho grandes alterações. Acho que a mais importante das alterações é um item que, inclusive, você mostrou na apresentação, lá na introdução, os critérios de flow number para o nível de tráfego resistido. Eu não concordo que fique na introdução e nem que fique na metodologia. Eu acho que isso aqui tem que ir para a revisão. E aí, lá nos seus resultados, você puxa esse assunto de novo, de critérios, sabe? Mas aqui não. Estou caminhando aqui já para os resultados e discussões, Maílson. E aí, eu não entendi o motivo de você ter começado o seu capítulo de resultados e discussões com complexidade de modelos, sem apresentar os resultados obtidos de cada um dos modelos antes, toda a discussão que você faz. Então, a minha proposta aqui é que esse item seja o último do seu item de resultados e discussões. E aí, nesse item especificamente, você fala do tempo que leva para a obtenção do processamento de cada modelo. E aí eu pergunto para ti, você acredita que esses tempos, eles podem ser adotados como critério de não adoção de algum modelo? Vou pensar que mesmo que não foi o seu caso, mas se redes neurais proporcionassem um ajuste excelente, você acha que o tempo ia ser um critério de não usar redes neurais? Aí dependeria muito da intenção de quem quer utilizar, né? Quem quer, por exemplo, só avaliar rapidamente, o ideal seria utilizar os modelos não lineares, que seria só substituir os valores na fórmula e obter o resultado. Aí, nas redes neurais, eu teria que fazer o ajuste dos hiperparâmetros, que demoraria algumas horas, depois o treinamento dessa rede, e depois dessa rede treinada, aí eu poderia obter o valor chamado FN. Então, o tempo que você colocou aqui, ele não corresponde ao tempo para obtenção do modelo. Você botou só, de fato, o tempo de processamento. Então, o que está aqui, ele não está fidedigno ao que, de fato, acontece. Antes dessa etapa de treinamento da rede neural, tem que existir o processo de ajuste dos hiperparâmetros, que são muitos para testar. E como eram muitos modelos a serem analisados, optei por padronizar esses hiperparâmetros e analisar só os resultados que eles produziam. Tá, eu entendi. Mas quando voltou aqui com o gráfico, que tem a barrinha azul,
E aí, ele indica que você levou 90 segundos. E aí, a sua resposta agora está sendo outra. Porque eu fiquei pensando, não, se for 90 segundos, eu como usuária, para obtenção de um parâmetro de flow number, que às vezes eu vou levar 5 horas para obter, assim, dependendo do tempo que a temperatura estabilizou, eu estou muito satisfeita com 90 segundos. Só que a tua resposta agora não está de acordo com o que está no texto. Porque aí, o que você está me dizendo é que eu não vou levar só 90 segundos, porque há um pré-processamento antes, há toda uma etapas que precisam ser cumpridas para chegar nesse momento do processamento, não é isso? Isso. Então isso tem que ser dito no texto. Porque, para começar, quando eu vi esse resultado, eu já fiquei muito feliz, né? 90 segundos, tá excelente. Então, se redes neurais for, de fato, proporcionar o melhor modelo, eu vou trabalhar com 90 segundos muito feliz. E aí você está dizendo que não é só 90 segundos. E aí, para piorar, redes neurais nem é o melhor modelo, né? Então, mais uma vez, esse item precisa ir lá para o final. E aí você precisa fazer esse destaque, que além dele não ter proporcionado o melhor ajuste, ele ainda assim leva um tempo mais antes, certo? Concorda? Sim. Vou passar aqui. Você cita, eu estou aqui na minha página, que é a página 53, né? Na minha página 53, eu não sei qual é a sua. Mas você cita um trabalho que teve um excelente ajuste, mas você destaca que o trabalho usou uma pequena quantidade de dados, só 13 misturas, e que pode, como esse modelo dele tem muitas variáveis, o que é que pode ocorrer? Pode ocasionar um sobreajuste do modelo às peculiaridades da amostra. Fiquei curiosa para saber se esse autor ele não fez análise de multicolinearidade. E aí eu trago até essa pergunta para você. Na sua análise, quando você testava os modelos, você fez previamente essa análise de multicolinearidade para checar, por exemplo, se não tem uma variável que você escolheu, se não tem duas variáveis que já estão sobrepostas. Por exemplo, você falou agora... Oi? Que seriam redundantes, né? Explicariam... Exatamente. Você falou das propriedades do bem. AG, GAF e FAF. E aí a minha pergunta é, será que uma dessas variáveis já não estão sobrepostas, já não são redundantes? E aí foi feita essa análise? Não. Não? E aí pode ser que na elaboração desses modelos você tem essa situação. E eu acredito que isso não é algo que dê trabalho, você consegue fazer com um clique no Excel, mas cabe mencionar. E se tiver multicolinearidade, de excluir, porque aí você vai ter variáveis que já estão sendo contempladas por outro, porque o ajuste que essa variável está contribuindo no modelo é muito insignificante, sabe? Qualquer coisa, se você tiver dificuldade para fazer essa análise, depois a gente pode conversar. Eu posso mostrar como é que faz. Passando aqui. Você falou das matrizes de confusão, melhores modelos referente à classificação do nível de tráfego. Eu não entendi o texto e eu fiquei com a expectativa de, na sua apresentação, entender. Eu não sei o que aconteceu, a sua apresentação para mim apareceu muito pequenininha.
Eu quase não conseguia ver. E eu também não consegui entender com a sua explicação. Podia explicar um pouco melhor do que se trata, essas matrizes de confusão? O que é que você quer explicar com elas? O que é que você quer mostrar com elas? Bom, a matriz de confusão, ela seria uma forma de mostrar quais níveis de tráfego quais foram as classificações. Por exemplo, a diagonal principal, elas seriam as classificações corretas, a coluna representaria a classificação real, e a linha seria a classificação estimada. Então, por exemplo, se, analisando essa que tem na apresentação, onde do Perceptron simples, PS, EST, MBA 4. Certo, estou acompanhando. A classificação real, ela seria um tráfego leve, que seria a coluna aqui do real. Só que o estimado é extremamente pesado. Então, ela está bem distante da diagonal principal. Essa explicação, ela não está no texto, né? Não. Pois é. É por isso que eu fiquei tão perdida. E aí cabe ser extremamente didático no texto. Estou finalizando aqui. Gostei muito das referências que você usou, vi que são referências importantes. E só reforça mais uma vez a contribuição que tem o seu TCC. Eu acho que foi basicamente isso. E aí eu finalizo minha fala, parabenizando pelo trabalho, parabenizando o seu orientador, que também está desbravando essa área. E é isso, gente. Obrigado pelos comentários. Então, obrigado, Juscelino, novamente, como sempre, comentários bem colocados, muita coisa a gente deixa passar. Eu sabia que com você na banca, isso não seria permitido, você iria ter um olho bem cirúrgico, foi citado diversas vezes no trabalho por ter trabalhos associados, então agradeço novamente a sua contribuição. E agora eu abro a palavra ao professor Giannini, que não é engenheiro civil, não é da área, mas tem um olhar mais estatístico, que é algo que a gente, como eu até comentei com ele, a gente peca muito nas análises, e ele vai trazer uma abordagem diferente para a gente, que a gente vai aprender também com ele. Então, professor Giannini, à vontade. Boa tarde, Jorge, Maílson, Jusceline. Primeiro, eu queria agradecer o convite do Jorge e do Maílson. Como eu já falei aqui inicialmente, para o Jorge e para o Maílson, eu gostei bastante do trabalho, achei um trabalho bem escrito, bem fundamentado, como a professora Jusceline falou, acho que o referencial teórico, a revisão de literatura, ela foi muito bem feita, Alguns detalhes, assim, se você tiver um olhar mais cirúrgico, você nota que precisa de um refinamento, Mas o problema central do trabalho, foi de estimação, desse flow number, número de fluxo. E o Maílson aí analisou, a capacidade explicativa de modelos lineares, modelos não lineares e modelos baseados em redes neurais artificiais, RNA. Aí, no total, 42 modelos de diferentes graus de complexidade foram avaliados, Então, como eu disse, é um trabalho que eu achei bem interessante, bem escrito, fundamentado, condizente com um trabalho que de conclusão de curso, o que se espera de um trabalho de conclusão de curso, pela sua natureza científica. Então, eu destaquei aqui, Maílson, alguns pontos, como eu falei para vocês, eu não fiz modificação no texto, lá no arquivo Word, e nem no PDF, que eu sou mais tradicional, eu imprimi seu trabalho de TCC e fiz aqui as minhas anotações aqui no papel, eu posso repassar para vocês. Então, de modo mais geral, o que foi que aconteceu? Eu notei alguns pequenos erros de português, de escrita, acho que tem que ter um refinamento maior com respeito a isso. Então, página 9, página 18, tem alguns erros aí de português. Ao longo do texto tem uma série de erros que interessante que faça uma revisão cuidadosa do português, Uma coisa que eu senti falta, se você notar no seu trabalho de conclusão de curso, tem uma série de abreviações, de acrônimos, Então, é importante ter uma lista de abreviações de acrônimos no início do seu trabalho de TCC. Lá na frente, tem tantas abreviações que fica difícil entender
o que é, se é o que você está abreviando, se é um parâmetro, se é um método granulométrico, né? Se é uma outra coisa. Então, é importante que você coloque essa lista de abreviação. Você abreviou muita coisa aí ao longo do seu trabalho. Por exemplo, tem um termo lá na página 31 que apareceu abreviado ATR, que é o afundamento na trilha da roda, né? E esse termo, a primeira vez que esse termo apareceu foi lá na página 8. Então, tem um gap muito grande aí, né? Realmente, como eu não sou da área, eu tive dificuldade de entender o que você estava se referindo. Eu tive de ler novamente a sua monografia para poder identificar o que essa abreviação ela representava. Tudo bem? Mais relacionado aqui a, como eu sou matemático, né? Então, é importante falar isso. Em termos, as equações que você colocou, eu já vi que em alguns trabalhos nas engenharias é meio que padrão, mas é importante que você centralize essas equações, né? Num texto matemático, é importante que a equação fique destacada, centralizada no seu trabalho, elas ficarem mais no cantinho, né? Então, tenta centralizar as equações para dar evidência dessas equações aí. Aí, um detalhe aqui, Maílson, na página 20, se você puder olhar com um pouco mais de calma, deixa eu pegar até aqui a sua dissertação, seu TCC. Na página 20, deixa eu ver aqui mais especificamente qual foi a observação. Okay. Então, nessa página 20 aí, ó, existem dois parâmetros granulométricos, né? Alfa e C, né? A proporção de agregados não estruturais e a proporção graúda dominante. Isso no seu referencial teórico. Aí, se você notar, esse alfa, essa quantidade, esse parâmetro, ele foi definido lá no trabalho de mestrado do Jorge, né, na dissertação de mestrado do seu orientador, e ele foi definido como uma razão aqui entre duas quantidades, né? Aí, o denominador dessa proporção alfa, de acordo com o que você colocou aqui nessa equação 8, ele é uma diferença de duas quantidades, que é essa, você abreviou de MTAG, que é a massa total de agregados, menos esse MAG flut, né, que é a massa de agregados flutuantes. Tudo bem, só que quando você vai olhar aqui a figura que você colocou na sequência, a figura 5, ele está sendo calculado de outra forma, né? Se você notar o denominador aqui dessa quantidade, na figura 5, dessa proporção alfa, essa proporção de agregados não estruturais, o denominador é uma soma, né? Intuitivamente aqui, eu não sei se existe uma equivalência, mas é uma soma de duas quantidades, né? Que é justamente a massa de agregados intersticiais e essa massa de agregados dominantes, né? Então, tem que ver se realmente está condizente com a literatura, né? Ou então se existe uma forma alternativa de se calcular essa proporção. Então, você conseguiu enxergar isso? Sim, eu vi aqui. Você notou? Então, não tá justamente o que a professora Jusceline falou, tomar um pouco mais de cuidado com as figuras ou com a forma de apresentar essas quantidades, né? Não sei se é um erro de digitação, acredito que não seja um erro de digitação, acredito que deve existir uma forma alternativa para se calcular essa proporção, né? É bom ver na literatura aí se existe uma equivalência, né? Pronto, ok, o Jorge está falando. E outra coisa, aqui no início você fala que essas quantidades foram propostas em Ferreira 2020, né? Foi em 2017, né? Acho que foi 2017, a referência que está aqui na figura. Tudo bem? Aí, ainda aqui, Maílson, nessa página 21, aliás, antes disso, né? Ainda nessa página 20 aqui, ó, tem esse outro parâmetro, né? Que é essa proporção graúda dominante, que você está denotando aqui por C, né? Só que ao longo do trabalho aqui, em algumas partes, principalmente lá no modelo que foi proposto para o seu orientador, essa notação é G, né? É representada por G, né? Então tem uma inconsistência aqui. Até se você notar aqui na figura 6, quando você vai ver aqui a correlação entre essas quantidades e o FN, né, o flow number, a notação utilizada foi G, né? Então, sim, tomar cuidado com essa notação. C e G aqui estão representando as mesmas quantidades. Então, é importante unificar isso aqui. Inicialmente, a nomenclatura proposta foi essa, de G. Aqui em trabalhos posteriores, em 2020, ela foi mudada para uma nomenclatura internacional, que seria C, estaria mais... Certo. Mas só para não ficar confuso, porque esse C e esse G estão representando a mesma coisa, né? Então, sim, tem que unificar isso, né? Não pode ter duas notações aí para representar a mesma coisa. Isso fica confuso, né? Aí, nessa figura 6, Maílson, deixa eu ver aqui. Nessa figura 6 aí, essa figura, pelo que eu entendi,
ela vai representar aqui a correlação, né, entre esses parâmetros aí, granulométricos e o FN, né, o flow number. Só que apareceu uma quantidade de SS sobre SY, né? Aí, nas duas figuras, eu não sei o que essa quantidade representa. Eu acredito que isso não seja correlação, né? Isso parece ser uma taxa de erro padrão, né? Então, é importante deixar claro para o leitor, né? Para não fazer confusão, né? Porque isso aqui não é a correlação, né? Ou é a correlação? Não. Isso é uma taxa, né? Taxa de erro, né? E é importante também especificar aqui qual foi o critério utilizado para o nível de correlação. Porque antes aqui você fala que existe uma correlação moderada, né? Entre o FN e esses parâmetros aí, alfa e C, né? Eu pedi para trocar por G. Então, é importante especificar qual o critério utilizado aqui para o nível de correlação, tudo bem? Isso tem que estar definido aqui, para não ficar uma coisa confusa, tudo bem? Sim. Ok, aí, deixa eu ver aqui. Bom, uma observação que eu fiz aqui também, eu não cheguei a ter uma explicação plausível para isso, até porque, bom, não sou da área, né, mas nessa figura eu fiquei curioso, isso tudo é no referencial teórico, né, mas eu fiquei curioso aqui nessa figura 6, Maílson. Porque se você notar, nessa figura 6A, à medida que alfa cresce, né, que esse parâmetro alfa cresce, o FN ele decai, né? Sim. Tem uma explicação plausível para isso? Porque eu acho que isso está relacionado lá com os agregados dominantes, né? Então... Isso seria os agregados não estruturais. Quanto maior esse parâmetro, menos agregados estruturais eu vou ter na mistura. Então, ele vai resistir menos à deformação permanente. Portanto, o FN ele vai ser menor. Certo. Então, é importante ter um textinho aqui, né? Explicitando isso, né? Para uma pessoa mais curiosa conseguir enxergar isso, né? Como eu falei, como eu não sou da área, eu fiquei preocupado. Na verdade, eu queria entender, né? Eu pensei que era relacionado aí com os agregados dominantes, né? Está mais disperso, alguma coisa nesse sentido. Ok. Tudo bem. Esse ponto que eu vou deixar para depois. Aí, na página 34, Maílson, da sua monografia, se você puder dar uma olhada lá. Deixa eu procurar aqui, porque tem que mapear aquilo que realmente... ok, como eu estava falando. Ó. Nessa página 34, nessa equação 15, você colocou lá um modelo... 15, 16, na verdade, equação 16, né? Você colocou o modelo que foi proposto, acredito que no trabalho do seu orientador, né? E aqui, essa quantidade G é aquele parâmetro C, né? Aquele parâmetrozinho C que você está utilizando, né? Aí, novamente, apareceu o parâmetro G aqui, né? Então, é importante ficar alinhado, porque esse G não foi definido. Esse Gzinho que você está falando é aquele parâmetro C, né? E você utilizou esse modelo lá na frente para comparar com os outros modelos que você propôs aí, né? Tudo bem? Sim. Então, se atenta a isso. Aí, na página 42, Maílson, deixa eu ver aqui. Ok, nessa página 42, é mais uma questão de curiosidade, porque vocês também consideraram modelos híbridos, né? Você chamou lá de MHE, né? Aí, em um parágrafo aqui, você colocou o seguinte, também foram testadas uma combinação entre os referidos métodos, o que resultou em um modelo híbrido. Aí, nesse modelo, utilizou-se os parâmetros alfa e AG, né? Aí eu fiquei curioso por que vocês consideraram esses parâmetros aqui no modelo híbrido. Com base em que vocês deduziram que esses parâmetros aqui eles eram interessantes aí no modelo híbrido? Bom, foi baseado na literatura, porque existem alguns trabalhos que mostram que essas variáveis elas possuem maior relevância na caracterização dessa certo. Métrica. Ok, eu até consegui... Eu entendi o que você colocou aqui, mas você ficou muito vago. Existem alguns trabalhos. Que trabalhos são esses, né? É importante citar alguns aqui, né, para comprovar que realmente esses parâmetros aqui, existe um indicativo de que eles são interessantes para você considerar aí nesse modelo híbrido, né? Nessa combinação entre os métodos que foram utilizados, tudo bem? Então é importante deixar claro isso aqui para o leitor, para não ficar muito vago. Sim. Ok, aí mais voltado aqui para a estatística, na página 46, deixa eu ver aqui no outro material, na página 46, aí vocês vão utilizar aqui, para comparar quantitativamente os modelos, né, duas quantidades, né, que é o coeficiente de determinação e o erro absoluto médio, né.
Aí a fórmula do coeficiente de correlação que você colocou aqui, eu acho importante trocar, né? Porque você não tá trabalhando com modelo de regressão linear, né? São modelos, concorda? Não é modelo de regressão linear simples, tudo bem? A regressão linear múltipla. Então, eu sugiro você pegar lá no livro do Montgomery e definir R quadrado da forma que ele define lá. 1 menos a razão entre SQE sobre SQT. Que SQE é a soma dos quadrados dos erros e SQT é a soma dos quadrados, a soma total dos quadrados. Tudo bem? Para ficar alinhado. Porque isso aqui é em regressão linear simples, né? Você está utilizando modelos múltiplos aí, né? Tudo bem? Certo. Para ficar fechadinho. Ok. Tem outras observações aqui. Eu acho que esse aqui não preciso falar agora. Bom, na página 51, mas bem simples também, na figura 25, acredito que você queria se referir aqui ao coeficiente de determinação, né? E não ao coeficiente de correlação. Concorda? Na página 55? 51, na figura 25. Sim. Concorda? Bem no topo da figura, você colocou o coeficiente de determinação. Acredito que é o coeficiente de correlação, né? Isso. Então, corrige isso aqui, tudo bem? Seria o contrário, o coeficiente de correlação e seria o de determinação. Isso, aqui é o coeficiente de determinação, né? Isso. Aí mais embaixo também aqui, no parágrafo seguinte, você colocou assim, analisando os resultados, é possível notar que o MAE, que medida é essa? É o EAM, né? O erro absoluto médio que você está considerando, né? Só isso. Trouxe ele lá do inglês, né? Isso, estava utilizando a notação em inglês, depois foi modificado para... Pronto, eu vi isso aí. Bom, aí nessa tabela 8, Maílson, primeiro tem na coluna aí dos modelos, nas duas colunas dos modelos, os modelos ficaram repetidos, né? Se você notar, nessa mesma página, acho que o segundo modelo aí é o ML-EST-FAD2, né? Isso. Porque, se for o mesmo, essa coluna ia ser replicada, né? Aí, bom, aqui é uma sugestão que eu vou dar, que você colocou uma definição aqui do p-valor, né? O valor p, de acordo com o autor, mas o p-valor ele é menor de significância que conduz, né, à rejeição da hipótese nula, com os dados fornecidos, né? Então, é importante você definir formalmente o que é o valor p. E também aqui, eu acho interessante você também definir as hipóteses, né? Porque fica mais formal, né? Você especificar o que está sendo feito, né? Formalizar isso aqui com mais rigor, tudo bem? Então, essa é uma sugestão que eu dou para que o seu trabalho fique mais formal nesse sentido. Tudo bem? Certo. Bom, na página 51 também, tem eu já falei, né? Segundo modelo. Deixa eu ver mais aqui. Na seção 4.3. Ok. Pronto, deixa eu ir lá para a seção 4.3. Ok. Na página 56, Maílson. Isso eu cheguei até a discutir com o Jorge ontem, né? Porque o que aconteceu? Vocês utilizaram aqui as funções não lineares fornecidas pelo Minitab, né? Para poder gerar esses modelos, correto? Esses modelos aqui que vocês apresentaram na tabela 11. Tudo bem? Isso. Sim. Só que a busca foi entre não lineares, concorda? Vocês utilizaram as funções não lineares, né? Mas esse modelo, modelo não linear, FAD2, ele foi um modelo linear, não foi? Apareceu aí um modelo linear. Isso foi um erro de digitação ou ele simplesmente apareceu aí? O que acontece é que são inseridos os dados no software e ele já entrega o modelo pronto. Certo. Como ele não é um software de código aberto, não é possível saber quais são as funções que ele testa exatamente. Mas tem alguns artigos do próprio Minitab na internet que essa forma como ele obtém esses modelos, como foi dito na apresentação também, ela não difere substancialmente de uma regressão linear múltipla. O que acontece é uma transformação inicial dessas variáveis, por exemplo, mi seria transformado em mi quadrado, e avaliado qual é o impacto dessa transformação no R quadrado. Se ele elevar o R quadrado, ele é mantido no modelo, se não, ela é retirada e testada outra transformação. Como as transformações testadas elas não contribuíram para o aumento do R quadrado, então ele permaneceu linear. Certo. Tudo bem. É porque eu pensei que ele ia fazer uma busca dentre os não lineares, né? Intuitivamente. Essa foi a primeira ideia que eu tive, né? Quando apareceu esse linear, eu estranhei, né? Como é que você... Primeiro,
eu pensei, não, como é que eles definiram essas variáveis, né? Os termos de não linearidade do modelo. Mas eu também suspeitei que vocês utilizaram as funções não lineares lá fornecidas pelo Minitab, né? Aí, mas ficou claro isso para mim. Bom, ok. Aí, na página subsequente, Maílson, a página 57, nesse parágrafo aí, após a figura 28, vocês colocaram assim, ó, você colocou assim, ó, ao analisar a tabela 11, observe que as equações nem sempre incluem todas as variáveis contidas nas combinações especificadas na tabela 5, como, por exemplo, aí, modelo não linear, né, MLN, aqui tem um erro, né, FAD2, né, não inclui o parâmetro C, tudo bem. Só que o modelo não linear, MBA5, aí você colocou que ele não inclui essas variáveis aqui, ó, A, G, I, F, A, F. Só que ele inclui, né? Se você notar aqui, na tabela anterior, esse modelo MLN, MBA5, ele fica dependendo dessas variáveis F, A, F, fica dependendo dessa variável F, A, F, né? Então, acho que você queria falar aqui que ele não depende da variável AG e da variável GAF, né? Isso, né? sim. Concorda? Então, tem que corrigir isso aí. Estação. Tudo bem? Sim. Entendeu? Entendeu a ideia? Sim. Pronto. Aí, como eu falei, tem algumas observações aqui, mas acho que eu posso passar para você ver com o seu orientador se é pertinente ou não. Também senti, como a professora Juscelene falou, eu senti muita dificuldade quando eu li essa parte, a parte final lá, né, da sua dissertação referente àquelas matrizes de confusão. Até botei aqui, ó, explicar melhor essas matrizes de confusão, senti dificuldade para entendê-las. Então, essa explicação aí que você deu sobre as matrizes de confusão é importante ter no texto. Você praticamente jogou as matrizes, mas sem dar muita informação sobre como é a utilidade dessas matrizes aí. Então, é importante para o leitor, até da área, por exemplo, ela é da área e sentiu dificuldade, imagina uma pessoa que não é mais relacionada à área de vocês. Para entender isso, é importante que o texto fique didático, né, também, a apresentação. Não seja simplesmente jogar os conteúdos ou os resultados que você está obtendo. Tudo bem? Ajeitar as referências também, ao longo da sua monografia, na verdade, na parte das referências, eu notei que tem algumas referências que você coloca... artigo científico, por exemplo, você coloca o título em inglês, aí ou na outra referência também sobre artigo científico, você coloca o periódico em inglês, então é importante uniformizar, tudo bem? Então é importante rever com calma lá o referencial teórico, as referências bibliográficas para ficar organizado, tudo bem? Aí assim, mas uma pergunta mais geral, uma pergunta que eu deixei aqui por último, que assim, quando eu estava lendo, eu li sua monografia 2 vezes praticamente, né? Porque assim, embora a minha área esteja correlacionada aí com a sua pesquisa, né, que envolve estatística, mas tem alguns termos assim mais específicos que você não consegue entender, né, muito bem. Então é importante que você lê mais de uma vez para entender a ideia. Então, no resumo do seu trabalho, em algumas partes aí, você fala que na literatura internacional já existem aí alguns trabalhos nesse sentido, né, de estimar o flow number, né? Só que esses trabalhos aí, não é possível garantir que esses modelos aí, eles são adequados às condições de pavimentação do Brasil, né? Então, isso você falou no seu resumo em algumas partes aí do texto. Só que na seção 2.4, você colocou uma série de modelos aí, modelos existentes aí na literatura internacional e nacional, que tem o objetivo de estimar o flow number, né? Então, assim, aí você propôs aí uma série de modelos, no total 42 modelos, né? Foram propostos justamente para tentar estimar esse número, né? O flow number. Então, de fato, qual é o ganho em se propor mais modelos para estimar o flow number? Ou seja, o que esses modelos eles capturam que os modelos existentes aí na literatura eles não estão capturando? Qual o ganho realmente em propor esses modelos aí? Você chegou à conclusão que os modelos não lineares eles eram os mais indicados, né? Do que os modelos, os não lineares. Desculpa, eles eram mais indicados do que os lineares ou os que eram baseados lá em redes neurais. Mas qual a ideia? O que efetivamente você ganha aí na proposta desses modelos? O que esses modelos eles capturam que os modelos da literatura não estão capturando? Então, isso é importante, uma discussão nesse sentido. Eu senti falta disso
no seu trabalho, justamente para motivar a necessidade, né, para que esse monte de modelos, né, o que esses modelos aí estão capturando? Como o objetivo seria ser utilizado na fase de anteprojeto, onde não são conhecidos todos os parâmetros da mistura asfáltica, e os modelos da literatura, normalmente, eles utilizam esses parâmetros volumétricos, que são obtidos só após a dosagem, eles, de certa forma, eles inviabilizam como é que eu posso dizer, a variação desses parâmetros para observar como é que o flow number vai reagir. Por exemplo, eu não tenho alguns parâmetros volumétricos e só depois do processo de dosagem eu não vou conseguir inserir no modelo. Então, não teria todas as informações para obter o flow number estimado. Certo. Mas existe algum trabalho na literatura brasileira aqui que tem por objetivo estimar nessa fase de anteprojeto ou não? Normalmente, eles têm um objetivo de estimar de uma forma assim, geral, não direcionada a uma etapa específica da dosagem. Certo. Ok, uma última observação, agora há pouco eu fiz aqui, eu esqueci de anotar, é só a questão de escrita, né? Lá nas conclusões, uma das últimas páginas aí do seu trabalho, né? Antes da parte aí de apêndice, né? Você colocou aqui no penúltimo parágrafo, lá na página 76, você colocou o seguinte, ó. Dentre os modelos analisados, acredita-se que os não lineares oferecem a melhor relação custo-benefício, no que se refere à dificuldade de obtenção e à qualidade dos resultados, visto que produziram um grau significativo de acerto nas classificações e menores erros absolutos médios. Tudo bem, aí você coloca assim, ó, em contrapartida, entende-se que os modelos lineares... ok, você está falando dos lineares, né? Eu pensei que você estava se referindo novamente aos não lineares. Tudo bem, ok, tá ok. Então, você chega à conclusão que os não lineares, eles oferecem a melhor relação custo-benefício, né? E que os lineares, eles não são indicados, né? Na estimação do flow number, apesar de que existem alguns trabalhos na literatura que utilizam, né? Foi isso, né? Ok, porque quando eu li aqui, eu tinha entendido que eles seriam os não lineares, ficava meio que contraditório. Então, bom, como eu te disse, tem algumas observações aqui mais simples, coisas assim mais não tão importantes para a gente discutir nesse momento, que eu vou deixar para depois, eu posso passar isso para você e para o seu orientador. Então, eu queria parabenizar pelo trabalho, um trabalho que, como eu falei, eu acredito que tem contribuição científica, isso é muito gratificante quando a gente encontra um trabalho desse, um trabalho que, de modo geral, está bem escrito, bem fundamentado. Então, eu só tenho que parabenizar você e o seu orientador pelo desenvolvimento do trabalho, tudo bem? E agradecer, né, pelo convite, tá bom? Obrigado pelos comentários de melhor. Por nada. Então, novamente, eu quero, né, reforçar o agradecimento a todos, a professora Jusceline, professor Giannini, que contribuíram grandemente. Com certeza, tudo que foi postado, né, colocado aqui, a gente vai considerar, vai rever o trabalho, né, no intuito de tornar o documento ainda mais fácil de ser lido, né, e mostrar de maneira um pouco mais eficaz, né, os nossos resultados. O Maílson fez um trabalho excelente, que a gente se orgulha, né, de estar orientando. Ele estava um pouco nervoso, com medo de não apresentar bem, né, mas é um pouco tímido, né, me lembra muito eu no passado, embora não seja ainda muito desenvolto, né, na articulação das palavras, mas tem melhorado. Então, mas ele apresentou bem, dentro do tempo esperado, então foi muito bom desenvolver esse trabalho com ele, era uma pessoa que tinha essa bagagem mais de modelo, né, algo que ele queria trabalhar, era isso mesmo, então não foi difícil, fez um trabalho bom, que eu considero satisfatório, e mantém o nosso nível, né, do curso de engenharia do campus de Crateús. Então, nesse momento, eu peço que ele se retire da sala, que a gente vai fazer aquelas discussões devidas, fazer aqui essa reunião secreta, posteriormente a gente informa o resultado, né, de aprovação ou não desse teu trabalho. Certo, isso aí aqui. Tá certo. Eu sigo